Mais uma semana se iniciando e iniciando da melhor forma possível, porque é Champions League, isso mesmo. Nessa terça-feira tem Champions League, tem Barcelona, tem Manchester City, tem Porto, tem também Criciúma jogando em casa contra o já rebaixado, último colocado, a equipe do ABC. O Criciúma que pode inclusive entrar na zona ali de acesso à Série A nessa rodada, caso consiga vencer a equipe do ABC. Tem tudo isso de análise para vocês, mas claro que tem aquele palpite 100% gratuito, e toda vez que eu falo em gratuito, eu falo dos R$5, isso mesmo. R$5 de graça para vocês iniciarem no mercado de apostas. E o que é melhor, zero rollover, isso mesmo. Você ganha os seus R$5, mas você não precisa ficar reapostando 3, 4, 5, 10 vezes, feita a grande maioria quando te dá algum bônus, beleza? Então galera, vamos embora para as análises dos jogos desta terça-feira, sem muita conversa, sem muita enrolação, porque tem bastante jogo para a gente analisar. Eu vou começar primeiro com o jogo da Série B e depois eu começo aí com os jogos da Champions League, inclusive trazendo o palpite gratuito para vocês. Vou começar com esse jogo aqui, que é o Criciúma dentro de casa enfrentando a equipe do ABC na classificação. O Criciúma é o 6º colocado, no caso de vitória, ultrapassa Novo Horizontino e Sport e entra no G4 para, quem sabe, dar o acesso para o Brasileirão Série A, que seria incrível para a equipe do Criciúma. Do outro lado temos aqui o ABC, já está matematicamente rebaixado, faltam apenas 4 jogos para o ABC. O ABC ali com 12 pontos iria a 33 pontos. Caso vencesse todas as partidas, ainda assim o máximo que o ABC conseguiria era chegar no número de pontos da Chapecoense, que é o 18º colocado. Então, infelizmente, no próximo ano o ABC vai para a Série C do Brasileirão. E detalhe, né, galera? Você tem um time ali já rebaixado, jogando contra um time que pode entrar no G4. Por conta disso, não vou me alongar muito nessa análise. É uma vitória do Criciúma jogando dentro de casa, a odd de 1.30, que pode ser interessante para você fazer uma múltipla. ABC que vem levando gols em quase todos os seus jogos e não ganhou 90% das últimas 10 partidas. Então, Criciúma ABC, a minha análise, Série B, é uma vitória do Criciúma jogando dentro de casa, sonhando com acesso para a Série A. Vamos agora de UEFA Champions League, porque temos a equipe do Porto jogando dentro de casa contra o Royal Antwerp da Bélgica. Na classificação, a equipe do Porto é a 2ª colocada e o Royal Antwerp é o último colocado. Em 3 jogos foram 3 derrotas e o time tomou 12 gols. Isso mesmo, 12 gols em 3 jogos, sendo que no último foi um 4-1 dentro de casa para a equipe do Porto. O Porto, que marcou 7 gols em 3 jogos, tem uma média aí acima de 2 gols por partida e tomou 3 gols. O líder é o Barcelona, jogou 3 jogos, venceu todos os 3. Temos aí grandes possibilidades de avançar para a próxima fase, Barcelona e Porto. Principalmente caso o Barcelona venha ganhar do Shakhtar, vai a 12 pontos, e o Porto, ganhando do Royal Antwerp, vai a 9 pontos. Então fica bastante interessante aí essa disputa. Galera, Porto marcou o primeiro nas últimas 5, mais de um gol no primeiro tempo em 80%. O Royal Antwerp levou o gol nas últimas 7 e levou o primeiro nas últimas 4, mais de 2.5 gols nas últimas 7 partidas do Royal Antwerp. Galera, eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês nesse jogo. Vou aqui, ó, Internacional Clubes, UEFA Champions League. Vou aqui no jogo do Porto contra o Royal Antwerp. Vou aqui em especiais. Observe aqui, ó, tô no site da Aposta Ganha, que é onde eu te dei aí R$5 gratuito. E vou aqui, ó, especiais. Isso mesmo, especiais. E vamos aqui, ó, casa vence e mais de 1.5 gols no odd de 1.57. Veja o valor. No último jogo o Porto venceu fora de casa e tivemos 5 gols. Sem falar que a média de gols das duas equipes é acima de 1.5 gols. Então a minha análise para esse jogo é Porto venceu o jogo e mais de 1.5 gols na partida. Esse é
o meu palpite para Porto contra Royal Antwerp, jogo válido pela Champions League. E o meu palpite gratuito tá aí na tela para vocês, é justamente no jogo do Porto contra a equipe do Royal Antwerp. Acredito muito numa vitória do Porto jogando dentro de casa, pega a equipe belga que ainda não pontuou nessa competição, sem falar que o Porto meteu um 4-1 na equipe belga na casa do Royal Antwerp. Então joga dentro de casa, apoio da sua torcida, grande chance de classificação para a próxima fase, tem boa média de gols, o Royal Antwerp leva gols em todas as partidas e tem média acima de 2,5 gols nos últimos 7 jogos. Então coloquei aqui uma unidade e meia, ou seja, eu vou entrar aqui com 1.500, a odd de 1,57, Porto para vencer e mais de 1,5 gols, deu um retorno de 2.355. Esse é o meu palpite gratuito para essa terça-feira de Champions League. E vamos à análise de mais um jogo de Champions. Agora temos o poderosíssimo Manchester City enfrentando em casa a equipe do Young Boys. Na classificação, temos o City como líder com 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols feitos, 3 gols tomados, enquanto o Young Boys tem apenas 1 pontinho. Isso mesmo. Grande possibilidade aqui de classificação Manchester City e RB Leipzig. Acho muito difícil que seja algo diferente disso. O City jogando dentro de casa, olha lá. Marcou primeiro nas últimas 4, marcou 3 ou mais gols nas últimas 3, porém até que vem levando gols, levou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Galera, minha análise para esse jogo, temos 2 opções aqui. O mais de 3,5 gols é uma linha assim mais esticada, pagando 1,91. Mais para quem quer dar aquela arriscada, quer colocar uma unidade seca, mas a minha melhor análise para esse jogo é uma vitória do Manchester City no primeiro tempo, pagando 1,35. Então, para City e Young Boys, a minha análise é o City conseguir vencer o primeiro tempo dessa partida. Young Boys vai vir fechadinho, tentando não tomar uma goleada, mas acredito muito que o time do Guardiola deve abrir o placar no primeiro tempo e vencer o HT, o halftime, o primeiro tempo. Essa é a minha análise para esse jogo também de Champions League. Vamos agora para mais um jogo de Champions. Temos o time do Atlético de Madrid jogando em casa contra a equipe escocesa do Celtic. Na classificação, temos aqui o Atlético de Madrid na segunda colocação com 5 pontos e o Celtic com 3 jogos, nenhuma vitória, um único empate e 2 derrotas. Só tem 1 pontinho a equipe do Celtic. Galera, para esse jogo aqui, tem um padrão que eu identifiquei entre as duas equipes. Atlético de Madrid marcou gols em 100% dos seus últimos 10 jogos, porém, levou gols em 80% deles. E isso faz com que você tenha aqui padrão de ambas marcam e padrão de over gols. Mais de 2,5 gols nas últimas 7 partidas da equipe do Madrid. No Celtic, ele marcou gols em 8 das últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols em 70% delas e também tem uma alta média de gols, over 2,5 em 80% dos jogos do Celtic, e é justamente aqui que eu vou trabalhar. Over 2,5 gols nesse jogo com odd de 1,60, odd interessante para você colocar uma unidade, beleza? Então Atlético de Madrid e Celtic, a minha análise é mais de 2,5 gols nesse jogo, odd de 1,60. Vamos agora ao último jogo analisado aí para esta terça-feira de futebol. Temos a equipe do Shakhtar jogando em casa contra a equipe do Barcelona. Pedro, por que em casa? Por conta da guerra, o Shakhtar não está utilizando lá o seu estádio em Donetsk, beleza? Então, galera, na classificação aqui, temos o Shakhtar na terceira colocação com 3 pontos. Ainda existe sim chance de classificação, mas está enfrentando a equipe do Barcelona. E o Porto enfrentando o time que ainda não venceu nenhum jogo. Então, caso o Barcelona vença esse jogo e o Porto vença o Royal Antwerp, aí acaba aí o sonho do Shakhtar de conseguir uma classificação para a próxima fase. Eu, sinceramente, não acredito em um resultado diferente que não seja uma vitória do Barcelona. Barcelona que marcou gols nas últimas 10 partidas, marcou primeiro em 9 delas e não perdeu 9 das últimas 10 partidas. Galera, poderíamos trabalhar aqui mercado de gols, mais de 2,5 gols, mas com essa odd aqui reduzida a 1,44 já não me agrada tanto. Prefiro trabalhar sim a vitória do Barcelona, que joga fora de casa, mas sem tanto apoio assim de torcida ucraniana, justamente pelo que eu falei, por conta do que está acontecendo lá na Ucrânia. Beleza? Então, galera, Shakhtar, Barcelona, a minha análise é uma vitória do time espanhol
contra a equipe ucraniana. E dessa forma aí encerro o primeiro vídeo de análise desta semana. Iniciei com os jogos desta terça-feira, analisei aí vários jogos da Champions e analisei também o jogo entre Criciúma e ABC, jogo que vale a vida para o Criciúma, para quem sabe sonhar com acesso para o Brasileirão Série A. Isso mesmo, beleza? Valeu, galera, abração, gratidão a todos vocês que ficaram comigo até agora, até o finalzinho desse vídeo. Pode ter certeza que vocês são diferentes, isso mesmo. Menos de 4% das pessoas chegam até o final dos vídeos no YouTube. Isso é comum, não é o meu canal que é assim. Isso é uma métrica geral de todos os vídeos, só que detalhe, as pessoas que geralmente assistem a todo o conteúdo são justamente as pessoas que mais se dedicam e mais assimilam o conteúdo que está sendo explicado. Espero vocês no vídeo de amanhã, porque amanhã tem de novo Champions e tem também análise de jogos do Brasileirão que está afunilando.